que ainda existe essa desconfiança? Você que criou a associação, ainda é difícil as pessoas compreenderem? Como é que está o nível dos professores e diretores? Ainda é muito distante da realidade? Essa é uma questão muito importante, Lorena. Você disse, as pessoas ainda acham, né? Quer dizer, a gente costuma dizer que ciência não é democrática. Quando você trabalha com ciência, você não está muito interessado na opinião pessoal das pessoas. Ciência você pesquisa, colhe dados, publica e valida. E aí passa a ser ciência. Então, esse pressuposto de que existe ou não existe não precisa mais ser discutido na medida em que a ciência no mundo inteiro, há mais pesquisas publicadas científicas sobre déficit de atenção e hiperatividade do que sobre a esquizofrenia. E, no entanto, as pessoas não questionam a existência ou não da esquizofrenia, que também é um diagnóstico eminentemente clínico. Você conhece algum exame de laboratório, de raio-x, de ressonância para diagnosticar esquizofrênico? É clínico, como, aliás, todos os transtornos psiquiátricos. E o TDAH, gostando ou não gostando, é classificado pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno psiquiátrico. Mas isso a gente não está falando de doença mental, né? A questão é que, por conta disso, no Brasil e em alguns países, evidentemente, de terceiro mundo, né, existe toda uma corrente de achar que nós estamos tentando medicalizar a infância e os transtornos de aprendizagem. Muita gente acha o seguinte, que são os pais que não aguentam a pressão de ter um filho mais agitado, disperso na escola, e que acham que dando um remedinho vão solucionar a questão. Na verdade, se você parar para pensar, existirão pais que tentarão fazer um diagnóstico para acalmar seus filhos, não, para resolver problemas que são de ordens familiares. A gente não está dizendo em nenhum momento que questões subjetivas, questões de ordem emocional, conflitos familiares não produzem comportamentos até muito parecidos nessas crianças. Mas há que se fazer um diagnóstico diferencial para saber o que é puramente psicológico e o que é neurobiológico. O que a gente não pode é colocar tudo no mesmo saco, porque a gente está expondo crianças que precisam de tratamento médico a uma possibilidade de não tê-los e ter consequências por causa disso. E a gente está falando para o Brasil inteiro, Lorena, e muitas vezes as pessoas não têm nenhum tipo de informação e acabam... Eu vou ler um e-mail aqui, da Andréia. Andréia, que é de São Paulo. Minha mãe costumava bater a minha cabeça na mesa quando me chamava de burra todos os dias, quando eu não conseguia fazer o dever de casa. Hoje sofro de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E ela gostaria de saber se isso tem a ver com o que ela passou. Imagina, a mãe que não tinha informação achava que a criança era burra, que não é possível que você não conseguiu entender essa questão. Então a gente pode responder a pergunta da Andréia. A síndrome do pânico que ela tem hoje tem a ver com o que ela passou? Pode ser comorbidade? Eu acho assim que tem que investigar se ela ainda tem sintomas do déficit de atenção agora na idade adulta, né? É muito comum que os adultos que tenham déficit de atenção tenham a comorbidade com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, mas sem dúvida nenhuma, uma criança que experimenta toda essa desmoralização ao longo da vida, né? Porque isso é uma desmoralização. Você é burra, você não consegue, você não é capaz. Isso acontece muito, né? Isso acontece demais. E você é punido por aquilo, quer dizer, você tem uma dificuldade e você é punido. É como você... É o caso de você ser míope e ser punido porque você não enxerga direito, quer dizer. Então, a criança vai convivendo com aquela dificuldade, sem dúvida nenhuma, ela começa a desenvolver comportamentos mais ansiogênicos. Agora, a gente falou da falta de informação, o excesso também, né? Porque existe, assim, às vezes uma moda, né? Então, qualquer criança que tem um comportamento ou um pouquinho desatento ou mais agitado, já vai ser taxada disso. Isso é uma questão que nos preocupa na Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Não banalizar claro, também, para não banalizar um diagnóstico que é tão importante e que precisa ser feito com especialistas. O que é especialista? Não é qualquer pessoa que pode fazer o diagnóstico de déficit de atenção. Aliás, como qualquer diagnóstico, é preciso que seja uma pessoa especializada. O que é uma pessoa especializada? Alguém que estudou e conhece o transtorno. Porque todas as vezes que algo começa a ser divulgado, especialmente dentro da mídia, todo mundo vira especialista. E muitas vezes o diagnóstico é feito... na família, né? Sim, e muitas vezes o diagnóstico é feito de forma errada. Diagnostica-se como tendo TDAH quem não tem TDAH. Agora, a associação não pode pagar essa conta. A gente não pode pagar a conta dos maus profissionais. Então, não é por conta deles que o transtorno vai deixar de existir. Ele existe. Você me perguntou, só para dar uma fechadinha rapidamente, se os professores estão informados. Não estão. Não estão. Eles não têm a perspectiva da deficiência. Ou seja, eles não sabem o que essas crianças podem e o que elas não podem fazer. Percebem que é uma criança diferente. Mas não sabem o que é. Mas... Porque tem os parâmetros, né? Quer dizer, aquela criança, ela é diferente do resto da turma. Ela é mais agitada, ou ela é mais calma
Às vezes ela fica quieta na sala, assim. Como a gente falou no começo, no mundo da lua, né? No mundo da lua. Então ela é diferente na sala de aula. O professor percebe que tem alguma coisa que não está ocorrendo, que não está bem com aquela criança. Mas aí a diagnosticar, saber o que é. O papel do professor é essencial nesse sentido. É né? fundamental. O Então, acho que dentro de um contexto, né, social e um grupo, você consegue a mais melhor claramente... informação que você tem, Exatamente, que né? você tem um padrão comparativo daquela criança com outras crianças da mesma idade, dentro da mesma situação, e você começa... Agora, uma coisa que eu queria só deixar claro é que, às vezes, as pessoas confundem um pouco os sintomas de hiperatividade com sintomas de alterações comportamentais, como o transtorno do opositivo desafiador ou transtornos de conduta. E eu acho isso importante colocar, até para acalmar vários pais que estão vendo, que uma coisa é a criança inquieta, hiperativa, agitada. Outra coisa é a criança que, além dessa agitação, tem uma alteração de comportamento, onde ela vai se recusar ativamente a aceitar regras, a aceitar limites, ela vai sair implicando com outros, ela vai, não vai aceitar culpa, vai transferir culpa para outros. E isso é um outro transtorno que acontece muito comumente ao déficit de atenção, mas não é o déficit de atenção. É uma comorbidade, é o transtorno opositivo desafiador que acompanha o déficit de atenção em vários casos. Mas eu acho importante a gente bater nessa tecla, porque às vezes a criança hiperativa ela é logo estigmatizada. Meu filho não é hiperativo, porque meu filho ele não é malcriado, ele não é... insubordinado. E eu queria só deixar isso claro, né? Porque tem essas diferenças. Tem essas diferenças. Para a gente não correr o risco de colocar tudo na conta do TDAH. Quer dizer, o TDAH ele tem sintomas específicos, ele é baseado numa tríade de sintomas, como disse a Isabela, que é a desatenção, impulsividade e hiperatividade, que pode até não existir. Existem crianças, como você disse, o Celso e ela, que são eminentemente desatentas, aquelas que sentam na última fila da sala de aula, voam, não copiam a matéria, não prestam atenção, o professor acha um amor, um santinho, mas não está conseguindo acompanhar o processo de aprendizagem. Então é preciso chamar atenção para esse fato, para que... A gente falou um pouco de medicação, mas vamos fazer um intervalo e a gente volta falando dos outros tratamentos, terapias, jogos, que tipo de atividade a gente pode usar nessa conduta de ajudar essa criança a se tornar um adulto, conviver, né? Já que o TDAH não tem cura, mas tem tratamento e você pode viver controlando esse transtorno. A gente volta já já com o Happy Hour.